Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho nesta nossa análise visual. Sabe aquela papelada empoeirada, cheia de letras miúdas que muita gente acha super chata? Pois é, hoje a gente vai transformar isso em algo fascinante. Porque os contratos não são só burocracia ou um final de página qualquer. Eles são acordos vivos, instrumentos poderosos que movem a nossa sociedade inteira, governados por regras sociais e éticas que muitas vezes ficam ali só nas entrelinhas. É literalmente o universo onde a vontade humana bate de frente com a lei. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pela base dos contratos, entender o limite da liberdade, explorar a fundo a boa-fé objetiva, analisar o equilíbrio contratual e, por fim, aprender a ler nas entrelinhas. Bom, começando pelo começo. A base dos contratos, ou as fundações de qualquer acordo. A primeira grande dúvida que sempre surge é a seguinte: o que de fato faz um contrato ter validade? Ou seja, o que é que transforma uma simples promessa, daquelas feitas num bate-papo informal, num documento que a justiça pode obrigar alguém a cumprir? Tradicionalmente, o ponto de vista clássico se apoia em três grandes pilares. O primeiro é a autonomia privada, a liberdade absoluta para definir os termos, escolher os parceiros de negócio e ditar o que vai ser negociado. O segundo é o consensualismo, que é a ideia de que o simples fato de chegar a um acordo mútuo já basta. Imagina duas pessoas concordando em vender um carro num aperto de mãos. A vontade delas é o que manda ali. E o terceiro pilar é a força obrigatória, ou o famoso jargão pacta sunt servanda. Isso significa que o trato faz lei entre as partes, e o que está escrito ali tem que ser executado à risca. E olha, durante muito tempo, essas três regrinhas reinaram absolutas. Só que aí a gente entra na nossa segunda parte, o limite da liberdade. O momento em que a bolha simplesmente estoura. Aqui tem uma reviravolta gigante na nossa história. O direito moderno evoluiu e não permite mais que os acordos existam num mundo completamente isolado. De um lado da balança, a gente ainda tem aquela velha autonomia privada, a liberdade total de ditar as regras. Mas do outro, surgiu um contrapeso fundamental, a função social, que nada mais é do que a proteção do coletivo. É como se a função social fosse um freio necessário. Ela restringe a liberdade de negociar justamente para garantir que a sociedade não acabe prejudicada por um negócio particular. Basicamente, a lei dizendo que a liberdade individual vai só até onde começa o bem-estar coletivo. E, na prática, essa função social funciona como uma blindagem dupla. Primeiro, temos eficácia interna, que age dentro do próprio contrato. O objetivo principal aqui é proteger quem é mais vulnerável na relação, tipo um consumidor ou um funcionário, e evitar fardos pesados demais. Já em segundo lugar, temos a eficácia externa, que age do lado de fora. Ela serve para garantir que aquele acordo não prejudique direitos da coletividade ou acabe causando danos a terceiros que nem participaram da negociação. Isso nos leva direto ao princípio da relatividade. É uma regra muito clara e lógica. Via de regra, um contrato só afeta quem coloca assinatura nele. Faz sentido, né? Ninguém quer ser cobrado por um acordo que nunca assinou. Mas, como no direito quase sempre existem exceções para manter a justiça, a gente encontra coisas como a estipulação em favor de terceiro, onde pessoas que estão de fora do contrato podem sim acabar recebendo benefícios diretos do que foi negociado lá dentro. Partindo agora para o nosso terceiro tópico, a boa-fé objetiva, que são essencialmente as regras não escritas da lealdade. É exatamente aqui que a gente tira os olhos do papel e passa a analisar o comportamento humano. Todo mundo precisa agir com lealdade e respeito, indo muito, mas muito além do que tem impresso lá nas cláusulas. E o detalhe mais incrível é que esses deveres éticos não dependem de estarem no documento. Eles se aplicam na fase pré-contratual, naquelas negociações antes mesmo da tinta secar, aplicam-se durante toda a execução da parceria e, surpreendentemente, até na fase pós-contratual. Isso garante coisas como sigilo e assistência, mesmo muito tempo depois que o negócio em si já acabou. E para entender o peso real disso, vamos desvendar alguns códigos secretos que nascem dessa tal boa-fé. O primeiro é o venire contra factum próprio. Nome chique, mas a ideia é simples. A coerência constrói a confiança. A lei simplesmente penaliza comportamentos que se contradizem. Por exemplo, não dá para tolerar o aluguel atrasando todo mês durante anos, sem dar um pio e, do nada, usar exatamente essa desculpa para pedir um despejo imediato. A lealdade exige um mínimo de previsibilidade da nossa parte. Seguindo nessa mesma linha, a gente tem a suppressio e a surrexio. Pensa nisso como a regra do use ou perca. É quando ocorre a perda de um direito porque ele simplesmente não foi usado ao longo de muito tempo. E a sacada é que, ao perder esse direito, simultaneamente cria-se uma vantagem para outra parte. É quase como uma renúncia que não foi dita em voz alta, mas que vira lei por conta do tempo que passou e da confiança que foi gerada ali.
Outro conceito brilhante é o tucuaque. Pensa numa barreira jurídica perfeita. Nenhuma das partes pode se beneficiar de uma violação de regra que ela mesma criou. Isso impede que qualquer pessoa lucre com a própria má-fé ou com armadilhas contratuais que ela mesma armou. Não tem como usar a própria mancada como escudo e muito menos como espada. E para fechar, esse conjunto de regras invisíveis tem o dever de mitigar a perda. Esse conceito mostra que até mesmo quem é vítima de uma quebra de contrato tem lá os seus deveres éticos. A obrigação de quem está sofrendo o prejuízo é agir para diminuir o próprio dano. Não vale cruzar os braços e deixar a bola de neve crescer desnecessariamente, só para poder mandar uma fatura gigante lá na frente. A cooperação é esperada o tempo todo, de todos os lados. E chegamos ao ponto 4, o equilíbrio contratual, ou como lidar com grandes tempestades econômicas. A gente falou bastante de ética e vontade até aqui. Mas como é que se gerencia uma crise daquelas que ameaça a justiça de um acordo que já estava fechadinho? É aí que entra a teoria da imprevisão. Claro que variações normais ou pequenos solavancos de inflação são tolerados. Isso é do jogo, é o risco do negócio. Mas a lei intervém sim, permitindo a revisão do contrato para restaurar o equilíbrio inicial se por acaso acontecer algum evento completamente fora do normal. Imagina uma pandemia global paralisando toda uma cadeia de suprimentos de um dia para o outro. Isso cria um peso absurdo e impossível de prever. E o direito oferece ferramentas justamente para recalcular a rota e reajustar essa balança. E, finalmente, o nosso ponto 5. A interpretação lendo as entrelinhas. A gente chega no grande momento de resolução. Quando as coisas dão errado e a briga começa, como é que os profissionais do direito realmente decifram essas regras todas para chegar na verdade? É um trabalho de equilibrismo muito delicado. De um lado, a gente tem o elemento externo, que é a declaração literal, as palavras físicas escritas no papel. Do outro, o elemento interno, que é o que as pessoas de fato pensaram e pretendiam fazer. O cenário ideal é que os dois sejam idênticos, mas, quando não batem, inicia-se uma verdadeira busca por aquela intenção silenciosa que as partes tinham em mente bem na hora que apertaram as mãos. E isso coroa a nossa história com essa citação espetacular do artigo 112 do nosso Código Civil. Ele diz: nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal de linguagem. É uma diretriz poderosa, né? Definitiva. Ela prova que a verdadeira intenção importa, no final das contas, absurdamente mais do que a semântica fria da gramática. A intenção real é a alma de qualquer negócio. Para encerrar esse nosso estudo, fica aqui uma provocação para a gente refletir a partir de tudo que analisamos hoje. Será que os acordos escritos por aí realmente refletem as intenções reais e os limites éticos da nossa sociedade? Como ficou bem claro, o direito contratual passa muito longe de ser uma matemática fria. Ele é, na verdade, um equilíbrio humano super complexo entre liberdade, lealdade, proteção da coletividade e a busca incessante pela nossa verdadeira intenção. Fica o convite para a gente olhar para os próximos acordos do dia a dia não só como um amontoado de texto, mas como compromissos vivos, pulsantes e cheios de entrelinhas éticas. Um abraço e até a nossa próxima análise.